Muito bem, moçadinha. Veremos agora a segunda parte da nossa sexta aula de MA 091, que trata de razão, taxa e porcentagem. Nessa segunda aula, o nosso assunto será exclusivamente porcentagem. Pois bem, e o que é porcentagem? Porcentagem nada mais é do que uma razão escrita com o número 100 no denominador. Quando escrevemos uma razão desta forma, nós podemos representá-la simplesmente usando o numerador e o símbolo de porcentagem, que é esse que aparece aqui. Vamos tentar, como exemplo, converter algumas frações para o formato percentual. Então, eu tomei aqui como primeiro exemplo a fração 1/4, escrevi essa fração na forma decimal, como 0,25, fiz isso naturalmente usando uma calculadora. Depois, peguei o número 0,25, multipliquei e dividi por 100, de tal maneira que este número passou a ser escrito na forma 25 sobre 100. Observem aqui a presença do número 100 no denominador. Isso que está aqui é o que a gente chama de razão centesimal. Para escrever essa razão na forma percentual, tomamos o numerador e o acompanhamos do símbolo de porcentagem. Vejamos agora como converter 5/8 para a forma percentual. Temos aqui a fração, depois convertida a fração para número decimal obtemos 0,625, multiplicando então esse número e depois dividindo por 100, nós obtemos a razão centesimal 62,5 sobre 100, e agora tomando o numerador dessa razão centesimal e acompanhando do símbolo de porcentagem, nós temos 5/8 escrito como 62,5%. Como último exemplo, vamos escolher uma fração que seja maior do que 1. Aqui temos a fração 3/2, que convertida no número decimal fornece 1,5. Esse número multiplicado e dividido por 100 fornece a razão centesimal 150 sobre 100, e aí, tomando este numerador e acompanhando do nosso símbolo especial, obtemos finalmente 150%. A título de exercício, vamos aprender a converter uma fração à forma percentual seguindo os passos que já foram comentados no slide anterior. Aqui nós temos 1/20, pegamos esse número e escrevemos na forma decimal, depois multiplicamos e dividimos por 100, aí fazendo o produto 0,05 por 100, nós obtemos no numerador 5, dividido pelo denominador que é 100, e aí agora para converter esta razão percentual à forma de porcentagem, nós simplesmente tomamos o numerador e o acompanhamos do símbolo de porcentagem. Repetindo esse procedimento com a fração 4/7, nós convertemos essa fração à forma decimal. Observem aqui que eu estou usando o símbolo de aproximação, que quer dizer que a gente tem mais casas decimais que foram ignoradas aqui. Muito bem, esse número na forma decimal multiplicado por 100 e dividido por 100 nos fornece a razão centesimal 57,14 sobre 100, e aí tomando só o numerador dessa razão e acompanhando do símbolo de porcentagem, nós temos 57,14%. Mais um exemplo, 6/5, convertido à forma decimal 1,2. Esse número multiplicado e dividido por 100 fornece 120 sobre 100, e essa razão centesimal convertida à forma decimal fornece 120%. Então, para converter um número qualquer em porcentagem, a gente escreve esse número na forma decimal. Depois, nós deslocamos a vírgula 2 casas para a direita e acompanhamos o resultado do símbolo especial de porcentagem. Veja que foi exatamente isso que aconteceu aqui. Nós deslocamos a vírgula 2 casas para a direita e obtivemos 5%. Aqui nós deslocamos a vírgula 2 casas para a direita, obtivemos 57,14, e aqui deslocando a vírgula 2 casas para a direita, nós temos que acrescer esse zero que está aqui, de tal forma que o resultado é 120%. Pois bem, vejamos agora um exemplo de aplicação de porcentagem. Segundo o IBGE, em 2018, existiam no Brasil 71,015 milhões de domicílios. E o mesmo IBGE fornecia a informação de que 65,05% desses domicílios tinham máquina de lavar roupa. E agora, o que nós queremos determinar é em quantos domicílios havia e em quantos não havia máquina de lavar roupa naquele ano específico. Já vimos que quando escrevemos 65,05%, estamos querendo dizer simplesmente 65,05 dividido por 100.
Entretanto, quando temos o percentual de uma grandeza, o termo D indica que o percentual deve ser multiplicado pelo valor da grandeza. Assim, se temos 61,05% de 71,015 milhões de domicílios, isso é o mesmo que dizer que os 65,05% devem ser multiplicados pelo número de domicílios. Fazendo este produto, nós obtemos 65,05 sobre 100 é igual a 0,6505. Esse número multiplicado por 71,015 fornece 46,195 milhões de domicílios. Esse é o número total de domicílios com máquinas de lavar roupas. Para obtermos o número de domicílios sem máquinas de lavar roupas, é suficiente pegarmos o número total de domicílios e subtrair desse número o número de domicílios que tinham máquina de lavar roupas em 2018. Assim, nós podemos afirmar que, em 2018, no Brasil, 24,820 milhões de domicílios não possuíam máquinas de lavar roupas. Passemos agora a um segundo exemplo, no qual nós temos uma turma de matemática composta por 120 alunos, dos quais sabemos que 87 foram aprovados. Aí, o que nós precisamos determinar neste exemplo é o percentual de reprovação da turma. Pois bem, se o número de aprovados é igual a 87, sabemos que o número de reprovados será igual a 120 menos 87, que dá 33. Dividindo 33 por 120, obtemos um número decimal aproximado 0,275. Agora, para escrever esse número decimal na forma percentual, vocês já sabem, devemos multiplicar e dividir um número por 100. Multiplicando 0,275 por 100, obtemos 27,5 sobre 100. E isso corresponde a 27,5%, que indica que 27,5% da turma foi reprovada neste ano. Finalmente, consideremos agora um exemplo associado ao salário mínimo. Nós sabemos que, em 2015, o salário mínimo no Brasil correspondia a R$ 788, valor que foi aumentado para R$ 1.045 em 2020. E o que nós desejamos saber agora é o aumento percentual do salário nesse período. Nós queremos, na verdade, determinar uma variação percentual do salário no período. Se nós queremos determinar a variação percentual, o primeiro passo pode ser obter a variação do salário. O salário em 2020 corresponde a R$ 1.045 e em 2015 ele correspondia a R$ 788. Então, a variação do salário mínimo nesse período equivale a R$ 257. Para descobrirmos a variação percentual do aumento, nós devemos dividir esta variação pelo valor do salário mínimo em 2015, o valor do salário mínimo antigo. Neste caso, então, fazendo essa divisão, nós obtemos o número decimal 0,326 e agora, deslocando a vírgula duas casas para a direita, a gente obtém o percentual 32,6. Essa é a variação percentual do salário mínimo entre 2015 e 2020. Há uma segunda maneira de obter essa mesma variação percentual e, nessa segunda maneira, nós vamos dividir o salário novo pelo salário antigo. Então, o salário em 2020 é 1.045, o salário em 2015 era 788. Fazendo essa divisão, a gente obtém o número decimal 1,326, que, convertido à forma percentual, deslocando-se a vírgula duas casas para a direita, nos fornece 132,6%. Agora, para descobrirmos a variação, é suficiente pegar o salário novo em percentual do salário antigo, subtrair 100%, que é o percentual correspondente ao salário antigo, e fazendo essa subtração, naturalmente obtemos 32,6%. Essa é a variação do salário mínimo em termos percentuais entre 2015 e 2020. Vejamos agora uma variação percentual um pouquinho mais complexa. Vamos imaginar que um biscoito que no supermercado era vendido em embalagens de 200 gramas passou a ser vendido em embalagens de 180 gramas.
E o preço do biscoito, que quando vendido na embalagem de 200 gramas era igual a R$ 2,60, mudou agora para R$ 2,43 nas embalagens de 180 gramas. Então houve uma redução do preço e houve também uma redução do peso. E o que nós queremos determinar é a variação percentual do preço do quilo do biscoito para saber se esse biscoito aumentou de preço ou diminuiu de preço a cada quilo. Pois bem, o preço antigo do quilo de biscoito é a taxa obtida dividindo-se o preço pelo peso da embalagem. Fazendo essa divisão, a gente descobre que na embalagem antiga, cada quilo de biscoito custava R$ 13. Vejamos agora o preço novo do quilo de biscoito que é obtido através dessa divisão do preço novo pelo peso da nova embalagem. Fazendo essa divisão, nós descobrimos que atualmente o quilo de biscoito custa R$ 13,50 por quilo. Observe então que houve um aumento do preço do quilo do biscoito, apesar do preço da embalagem ter sido reduzido. Finalmente, para obter a variação percentual do quilo do biscoito, nós vamos calcular a variação do preço e dividir essa variação do preço pelo preço antigo do biscoito. Vejam que a gente divide sempre pelo preço antigo, não pelo preço novo. Fazendo essa divisão, a gente obtém o número decimal 0,038, que, convertido à forma percentual, fornece 3,8%. Isso significa que o quilo do biscoito subiu 3,8% nesse supermercado. Como nosso último exemplo, vamos ver quanto custa comprar à vista uma TV que é vendida a prazo numa loja por R$ 900. Essa TV, se você comprar à vista, o lojista te dá um desconto de 15% e o que nós queremos determinar é qual é o valor do preço à vista. Para determinar esse valor, então, nós vamos pegar o valor da TV vendida a prazo e multiplicar por 15% para obtermos o valor do desconto. Então, o valor do desconto dá 900 vezes 15 sobre 100, que é 0,15. O valor do desconto é R$ 135. Pois bem, então o valor da TV é 900, que é o valor a prazo, menos o desconto, o que dá R$ 765. Esse é o valor que nós pagaríamos pela TV se a comprássemos à vista. Uma segunda opção para calcular o valor à vista da TV consiste em pegar o preço da TV a prazo e multiplicar por essa diferença, que é obtida por 1 menos o valor percentual do desconto escrito na forma decimal. Nós sabemos então que o desconto corresponde a 15%, o que na forma decimal pode ser escrito como 0,15. Se subtrairmos então 0,15 de 1, nós obtemos a indicação de que o preço da TV à vista corresponde a 85% do valor da TV a prazo, ou 0,85% do valor da TV a prazo. Multiplicando este valor aqui na forma decimal por 900, nós já obtemos o valor da TV à vista, que é R$ 765. Nesse nosso último exemplo, agora é o último mesmo, a Prefeitura de Jurupiranga anunciou que as passagens de ônibus que hoje custam R$ 4,25 subirão 5,88% no próximo mês, e o que nós desejamos é calcular o novo preço da passagem. Para calcular o valor do aumento, nós vamos multiplicar o preço atual da passagem por 5,88%, o que, na forma de uma razão centesimal, pode ser escrito como 5,88 sobre 100. Fazendo esse produto, a gente tem 4,25 vezes 0,0588, o que corresponde a 0,25, que é o aumento da passagem. Para obter o novo preço da passagem, basta somar o preço atual com o aumento, o que nos fornece R$ 4,50, e esse será o preço da passagem a partir do próximo mês.